Imagine acordar numa manhã comum, tomar seu café, checar as mensagens, quando de repente o noticiário interrompe tudo com uma manchete aterrorizante. Asteroide gigante rumo à Terra, impacto em 24 horas. Nesse instante, o mundo congela. O que antes parecia só enredo de filme catástrofe, vira realidade. Não é ficção, não é exagero. Um corpo celeste com mais de 10 quilômetros de diâmetro está vindo em nossa direção a mais de 70 mil km. E o ponto final da nossa história pode estar prestes a ser escrito. Mas o que de fato aconteceria se isso acontecesse amanhã? Quem sobreviveria? Haveria alguma chance? Hoje você vai entender por que a ameaça de um asteroide não é apenas real, mas assustadoramente plausível. A Terra já foi palco de colisões colossais. A mais famosa, há 66 milhões de anos, foi tão devastadora que pôs fim à era dos dinossauros. O asteroide de Chicxulub, que caiu na península de Yucatán, no atual México, liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. O impacto vaporizou tudo ao redor, gerou tsunamis de centenas de metros de altura e lançou uma nuvem de poeira tão densa na atmosfera que a luz do sol foi bloqueada por meses. Essa nuvem gerou um resfriamento global, colapsou ecossistemas e iniciou uma cadeia de extinções. E o que assusta é saber que isso pode, sim, acontecer de novo. E se acontecesse amanhã, os efeitos seriam ainda mais catastróficos, por causa da nossa complexa dependência tecnológica e populacional. O primeiro impacto, literalmente, seria geográfico. A região atingida desapareceria. Um asteroide desse porte, atingindo terra firme, causaria a liberação instantânea de uma energia tão colossal que a crosta terrestre se partiria como casca de ovo. Se fosse em área urbana, digamos Nova York, São Paulo, Tóquio, o número de mortos seria inimaginável. Se caísse no oceano, o tsunami engoliria continentes. O impacto geraria tremores globais, atividade sísmica intensa e vulcanismo explosivo. Mas isso seria só o começo. A verdadeira devastação viria com o que aconteceria nos dias seguintes. A poeira e os detritos lançados à atmosfera formariam uma camada espessa que bloquearia a luz solar por meses, talvez anos. Entraríamos em um inverno de impacto. Sem sol, a temperatura global despencaria. Plantas não fariam fotossíntese. Colheitas falhariam em todo o planeta. Cadeias alimentares desmoronariam. A fome se espalharia como uma nova pandemia. Animais morreriam. Os sistemas agrícolas, mesmo os industriais, não dariam conta. Supermercados seriam saqueados, estoques acabariam rapidamente. O colapso da sociedade moderna começaria em dias, talvez horas. A internet cairia. Satélites poderiam ser danificados com o calor e a radiação liberados. Comunicações ficariam comprometidas. A economia global, baseada em conexões digitais, bancos online e bolsas de valores, simplesmente deixaria de funcionar. O pânico seria inevitável. Pessoas tentando fugir. Fugir para onde? Abrigos subterrâneos? Talvez. Mas a maioria da população mundial estaria totalmente exposta. A energia elétrica seria um dos primeiros serviços a cair. Sem energia, sem água, sem comunicação, sem esperança. O caos seria o novo normal, mas haveria quem tivesse chance de sobreviver. Algumas nações mantêm bunkers secretos, construídos para suportar até guerras nucleares. Esses abrigos contam com comida, ar filtrado, energia independente. Mas são poucos e não cabem todos. Os escolhidos seriam políticos, militares, cientistas e talvez os super ricos. Enquanto isso, o restante da população lutaria por recursos nas ruas. Em regiões rurais, onde há certa autonomia alimentar, pequenos grupos poderiam resistir mais tempo. Mas mesmo assim, enfrentariam frio extremo, colheitas destruídas, contaminação da água e escassez de remédios. E o comportamento humano? A história mostra que diante de catástrofes, vemos o melhor e o pior da humanidade. Solidariedade? Sim, mas também egoísmo, desespero, violência. Leis deixariam de funcionar. Governos cairiam.
seria cada um por si. A pergunta mais importante deixaria de ser: quanto dinheiro você tem? E passaria a ser: você sabe purificar água? Ou consegue caçar, plantar, se proteger? O mundo que conhecemos desapareceria, talvez para sempre. Mas, será que isso é só um exercício de imaginação? A verdade é que não. NASA, ESA e outras agências espaciais monitoram milhares de objetos próximos à Terra, os chamados NEOs, Near Earth Objects. Mas sabemos que muitos ainda não foram mapeados. Em 2013, um asteroide de apenas 20 metros explodiu na atmosfera de Chelyabinsk, na Rússia, liberando uma energia equivalente a 30 bombas de Hiroshima. Mais de 1.000 pessoas ficaram feridas, por um fragmento pequeno. Agora pense em algo 500 vezes maior. Nos últimos anos, a missão DART testou a possibilidade de desviar um asteroide real. Foi um sucesso. Mas, se um corpo gigante for detectado com pouco tempo de antecedência, não teremos como detê-lo. Não há ainda tecnologia suficiente para explodir ou desviar algo tão massivo. Em um caso extremo, a única opção seria torcer para ele cair no oceano. Mas mesmo assim, o impacto traria consequências globais. Esse tipo de ameaça nos obriga a pensar sobre nossa vulnerabilidade como espécie. Vivemos como se fôssemos invencíveis, mas a qualquer momento, algo fora do nosso controle pode colocar um ponto final na história da civilização, como conhecemos. E talvez, se isso acontecer, a humanidade não desapareça, mas tenha que recomeçar do zero, como nos primórdios, como sobreviventes de um mundo que um dia já foi nosso. Agora pare por um segundo e reflita. Se você soubesse que amanhã tudo pode acabar, o que faria hoje? Correria para os braços de quem ama? Mudaria de vida? Desligaria o celular e viveria de verdade? Talvez, só talvez, devêssemos viver todos os dias como se o impacto estivesse sempre a caminho. Porque no fim das contas, o maior risco não está no asteroide em si, mas na ilusão de que temos todo o tempo do mundo. Se esse vídeo mexeu com você, se te fez pensar, mesmo que só um pouco, então já vale o like, não é? Deixe sua curtida agora mesmo, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal Pílula Visual. A cada semana a gente te traz um novo olhar sobre os mistérios do universo, as possibilidades do impossível e os limites da nossa existência. E aí, o que você faria se o fim estivesse a um passo? Até a próxima!